Quando a gente vai falar de peças de roupa que sumiram, acho que não tem como a gente não falar da calça Saruel, porque ela foi um delírio coletivo que aconteceu muito rápido, muito forte e depois sumiu. O Luca aqui do lado quase fez uma cara de ponto de interrogação. Calça Saruel foi um fenômeno. Aquela calça com um cavalo bem baixo, era meio jogger, com elástico bem em cima. Ela tem uma origem na África, né? Ela, se não me engano, ela tem uma origem ali no povo marroquino. Tem uma outra calça que parece muito com ela, que chama calça Thai. E ela foi uma parada ali meio anos 2010, por aí, sabe? Mais ou menos junto com a calça da Corova. Eu lembro que acho que a Corova foi uma das marcas que mais surfou nessa onda dessa calça daí, né? Que tinha a calça da Anitta, que fez muito sucesso. Cara, o bagulho estourou. Mas assim, no mesmo jeito que estourou, ela... Porque assim, vocês vão ver que existem fenômenos de peças de roupa que elas estouram e elas entram pro imaginário da moda e ficam por lá. Existem coisas que bombam, somem e voltam anos depois. Então, um exemplo da calça bag. Calça bag, ela era um fenômeno nos anos 2000, desapareceu durante alguns anos e voltou agora com muita força. Existem outras peças que apareceram com muita frequência e... ficaram, por exemplo, o shorts curto. O shorts curto, ele foi um fenômeno ali no meio dos anos 2010 e tal, que a galera achou que ia ser uma modinha, mas até hoje você vê cortes menores, mais curtos, mais justinhos dos shorts. Um outro tipo de roupa que eu acho que tá bastante tempo em alta, por exemplo, é a camiseta oversized. Ela se mantém. Mas na lista de hoje eu trouxe peças que vieram e elas desapareceram. Um exemplo delas é a camiseta longline, que também é um fenômeno dos anos 2000, que era aquela camiseta que ela era longona até a altura do joelho, sabe? Quem usava muito isso era o Coloral. O Coloral usava pra cacete isso daí. Nossa, o Coloral usava demais essa camiseta daí. Mano, isso daí também era um fenômeno. E eu ficava triste, porque isso daí foi meados de 2014, 15 que começou a bombar. E aí vocês vão ver onde eu quero chegar com esse vídeo. Era um fenômeno, todo mundo usava, era muito legal. Eu falei, pô, eu quero ter uma camisa longline. E eu coloquei. E eu ficava horrível com aquela camisa. Por quê? Primeiro que ela era muito apertada, então eu ficava parecendo uma mortandela que ficava apertando as gordurinhas assim, então o bagulho ficava zoado. E o segundo é que eu parecia um anão, porque o bagulho vinha até a altura do joelho. Então era uma coisa que não, de jeito nenhum, beneficiava a minha silhueta. Porque assim, tem algumas coisas que eu consigo usar e eu equilibro. Então, por exemplo, eu uso oversized, mas normalmente eu uso com shorts mais curto, com uma calça mais ajustada, que aí equilibra ali a regra dos terços da silhueta. Mas com longline não tinha negociação, mano. Eu ficava parecendo só um anão que tinha roubado a roupa do pai. Essa desapareceu, essa esquece, né? Gente alta e magra funcionava muito bem. Ficava muito legal. Agora, gordinho, baixinho, mano, tu ficava parecendo um hobbit, tipo. Você ficava parecendo uma criança que roubou a roupa do pai. Que mais, assim? Hoje é um vídeo. A gente fez um tempo atrás o de marcas que sumiram. Hoje a gente vai fazer um vídeo que são de peças de roupa que sumiram e que marcaram época. Um momento de nostalgia, um momento da gente relembrar é viver. Então embarque com a gente nesse túnel do tempo. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Eu também sou o seu melhor amigo na internet. Aqui no meu canal novo você encontra dicas de desenvolvimento pessoal, autocuidado, roupa, conversa sobre temas relevantes da atualidade, seja ele futebol, política, quadrinhos, café, whisky. A gente tá fazendo podcast, conversas, todas aquelas conversas que você tem com o seu melhor amigo, você encontra aqui no meu canal. Seja um bom amigo pra mim, aperte o meu botão de like aqui, aperta o botão de se inscrever, pode descer o dedo no meu botão, que vai ser muito bom pra gente, muito prazeroso ter a sua companhia aqui no nosso canal. E bora falar de peças de roupa que sumiram. Mix, quero pedaço de pão. Tô com fome, quero leite. Uma pipoca, mesa, pode. Acessóriozinho que desapareceu, boné trucker de redinha, lembra? Tinha uma redinha aqui atrás, isso daí em 2017, 18, tinha muito. Cara, esse daí era muito bombado, que tinha, por exemplo, da Von Dutch, que nos anos 2000 fazia muito sucesso. Pô, a marca Von Dutch é uma marca que hypou e sumiu também ao longo do tempo. Ainda se encontra um pouquinho desses bonés de redinha em alguns lugares, mas ele não é mais um fenômeno tão grande, né? Porque hoje a gente tá muito mais com boné five panel, sabe aqueles bonés baixinhos, e a gente tá com dead hat. Dead hat também tá bombando muito. Então, temos bonés mais fechados. Então, esse boné de redinha daí é uma parada que sumiu muito, assim, e vai trocando. Então, os acessórios, eles vão perdendo um pouco das paradas. Pô, questão de acessório também, acho que dá pra falar do boné da Kings. Tu lembra o boné da Kings com estrelinha? O boné da Kings de estrela era nos anos 2000 a 2010, assim. Uma galera do emo usava muito isso. Era um bagulho também do Neymar, uma galera meio de rua. E aí, eu vou falar qual que era a combinação. A Kings ainda existe, é uma baita de uma marca, lojas incríveis, tênis muito legais, mas esse boné de estrela da Kings era muito forte. E sabe com que a galera usava esse boné da Kings? Que é isso, assim, é uma parada que sumiu mesmo. Camisa polo, listrada, com gola levantada, bonezinho de lado, cabelo com gel aqui, ó, lançando aqueles passinhos de Summer Dance, tá ligado? Que o cara ficava aqui, ó. I can't over you. I'll be your sunshine tonight.
Aí o cara fazia o passinho com o boné, tá ligado? Tu lembra disso? Não sei se deixa a parte do dançando não, pode censurar a parte do dançando, foi minha vergonha, tá? Mas isso daí, esse dripzão, cara com aquela polo, com a gola levantada, 10 listras diferentes, um cavalo do tamanho do peito, bonezinho de estrela de lado, cabelinho com gel, calça, mano, skinny. Oi, Tobias quis aparecer. Ó o Tobias aqui, dá pra ver o Tobias fazendo Tobias? Oi. Olha que legal, como a gente tá falando de moda. Essa camisa polo listrada, com um logo muito grande e tudo mais, a polo ainda é uma peça muito usada hoje, só que a gente começou a ir pra um minimalismo de logo, a gente começou a ir tirando essas barras listradas pra uma coisa mais básica, menos cor, ou às vezes com uma estampinha mais discreta. Eu tenho um problema pra falar sobre moda casual exatamente por causa desse tipo de peça, porque é uma peça que a camisa polo, ela continua em alta. O que mudou? O jeito como ela é feita, as cores delas. Então tem peças que mudam, mas elas continuam em alta. Tem peças que não mudam e somem, tem peças que sofrem variações. Então, por exemplo, hoje a gente tem polo sem botão, polo de tricô, polo maquinetada. Então as peças, elas sofrem transições. Mas eu não preciso nem falar pra vocês, se você quiser uma peça que nunca vai sair de moda, o esquema é apostar em camisetas e em boas camisetas, como essa camiseta maravilhosa que eu estou usando aqui, dos meus queridos amigos da Mirante. A Mirante é a loja com o melhor custo-benefício do Brasil, que nasceu com um propósito: oferecer peças que acompanham o seu ritmo de vida com tecnologia, estilo e durabilidade. Eles têm o maior e-commerce nacional com preços surreais, uma qualidade que você nunca viu antes. A obsessão deles é servir bem cada cliente. Cada pessoa importa, cada detalhe conta, e eles estão sempre prontos ali para resolver, atender e surpreender. E essa camiseta que eu tô usando aqui é a camiseta de algodão egípcio da Mirante, que é a melhor camiseta que você vai usar na sua vida. Tem uma qualidade excelente e um preço incomparável. Tem um toque sedoso, um excelente caimento, uma durabilidade acima da média, ideal para quem busca elegância, conforto e resistência no dia a dia. Isso sem precisar pagar caro por ela. Sem contar que ela também tem regulação térmica, que é ideal para você usar o ano todo, né? Hoje tá fazendo 45 graus aqui no nosso estúdio, mas eu tô numa boa, tô numa nice, porque eu tô usando minha camisetinha da Mirante. Usando o cupom EdsonCast10, você tem desconto nas suas compras lá na Mirante. Dá uma olhadinha no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, e aproveita. Outra parada aqui, voltou. Gola V. Lembra a gola V que vinha até aqui, a gola Fiuk? Ela vinha, mano, até aqui o peito. Só um bagulho que era muito forte, ela desapareceu. Aí aconteceu com a gola V. A gola V, ela mudou. Então você tem gola V hoje? Tem. Tem mais discreta, tem menor, você tem polo sem botão, tem umas camisas com uma gola um pouquinho diferente, às vezes uma gola canoa. Mas assim, aquela gola V aqui, ela meio que se perdeu ao longo do tempo, né? Então essas coisas que vêm, vão, voltam, desaparecem e às vezes são repaginadas. Outra parada aqui também, mano, falando de calça, né? Tem alguns modelos, né? A gente falou da Saruel, a gente pode falar, por exemplo, da calça paraquedas que tinha nos anos 2000, você lembra? O Parachute, que eram umas calças gigantescas, que era a calça do MC Hammer, que era tipo Hammer Time, umas calças gigantescas que a rapaziada usava. E aí hoje em dia a gente tem a calça bag, que não é exatamente o mesmo tipo de calça, mas tá ali na mesma linha. Mas, aproveitando o que eu falei nos anos 80, os anos 80 tem uma diferença de caimento das coisas, que eu acho importante a gente falar. O caimento também tá na moda. Olha que loucura, né? Por isso que eu acho que o papo de moda atemporal, ele é meio falho às vezes, porque você precisa entrar em muito detalhe. Blazer tá sempre teve na moda, certo? Paletó, sempre teve na moda. Nos anos 80 e nos anos 90, a moda era usar uns paletós com os ombros gigantescos, que eram os ombros que vinham até aqui, né? Então você vai ver vários vídeos dos caras com umas ombreiras gigantescas. Tanto que o Didi, lembra o Didi, o terno do Didi? O terno do Didi era meio que uma piada a isso, né? Então ele extrapolava essa coisa que tava na moda, fazia uma coisa meio caricata, tanto que a gente não consegue mais olhar pra isso como se não fosse uma caricatura. Mas você vai ver umas fotos nos anos 90, principalmente, os caras que estavam usando roupas atemporais nos anos 90, eles estavam usando uns ternos com umas lapelas grossas, umas ombreiras grandes. Já viu as gravatas dos anos 90 como é que eram? Era aquelas gravatonas gigantescas. A gravata, mano, era um trambolhão, assim. Por quê? Porque era o corte da época, era o caimento da época. Aquela moda ali era temporal pra aquela época. Aí você vai pros anos 10, o corte é mais slim. Então não existe moda temporal. A moda, ela se adequa ao seu tempo. Ela é fruto do seu tempo. Ela é fruto dos meios de produção do seu tempo. Qualquer pessoa que for estudar aí o materialismo histórico, você vai ver como não existe isso de moda atemporal. E sim, peças que duram mais, que se alternam, que vêm e vão. São peças que passam por quase transmutações ao longo do tempo. E aí quero entrar na questão da calça. Pô, calça sempre é calça, certo? Aí, caimento. Teve as calças skinny. Você lembra quando as calças eram as calças esmagabago? Os anos 2010 pra mim foram terríveis de moda, tá? Eu sofri muito. Muito. Porque eu tenho coxa grossa e sou baixinho e na época estava muito mais acima do peso. Pô, meu irmão, eu tinha que usar umas calças apertadas pra cacete, esmagabago, que eu ficava parecendo Mano, parecia não sei o que, parecia uma coxinha com aquela calça. Camiseta long line e gola V, mostrando a tetinha. Pô, era terrível pra autoestima do ser humano aquilo ali, velho. Então assim, tudo caimento e corte, jeito como a peça se apresenta. E também, nessa época, bombou as famosas calças coloridas.
né? Que são as calças Restart. Você tinha calça amarela, azul, vermelha, vinho, laranja, que é uma parada que você vai hoje numa loja de departamento, difícil você achar uma calça muito colorida, né? Muito difícil. E era uma época que você entrava assim numa TNG, numa Renner, numa Riachuelo, numa Hering, e tinha calça de tudo quanto é tipo de cor. E agora a gente meio que voltou pra um standard disso, né? Então as coisas vai e voltam. Deixa eu falar pra você que não me incomodava tanto assim calça colorida, eu achava que às vezes a galera exagerava no uso de cor. E como o homem tem uma limitação com o uso de cor, a paleta não ficava tão legal assim, né? Mas eu lembro que tinha época que o Cuca usava uma calça vinho no Palmeiras, e essa calça vinho virou um fenômeno, tanto que uma marca mandou a calça vinho de uma campanha que eles fizeram com o Cuca, uma doideira. Pulseirismo, você lembra do pulseirismo? Que era usar as pulseiras que nem o Johnny Depp? Usar muita pulseira no braço? Nos anos 2010, você entrava no Pinterest, era só isso, velho. Aliás, Coloral também ganhou uma carreira graças ao pulseirismo, assim. Que é você usar 50 pulseiras diferentes, é como misturar pulseira. E aí a gente pode pôr aqui as pulseiras de âncora. Nossa, ó, pulseira de âncora, que mais? Pulseira com bala, de uma bala também, colar com bala também, colar com tag militar, que é uma coisa, puta, direto tinha dessas daí. Eram várias misturas, né? Era pulseira de couro trançado com uma âncora, pulseira de bolinha, uma pulseira de corinho normal, aí misturava tudo isso. Era uma puta tendência, hoje em dia a gente vai com umas coisas mais minimalistas, então uma pulseira só, um relógio, vai mudando. Relógio também, né? A gente tinha uma época ali que os relógios eram muito grandes, né? Os relógios eram umas lapas desse tamanho daqui, hoje em dia os relógios já acompanham um pouco mais o tamanho do seu pulso, a caixa do relógio é mais ajustada à grossura do seu braço. Mas eu lembro também, a gente tá falando de acessório, Power Balance também é uma parada que foi muito forte. Você lembra Power Balance? Era aquela pulseira que melhorava o seu equilíbrio? Top golpes que já inventaram, assim, que a galera falava que a Power Balance te ajudava a se equilibrar melhor. Te ajuda a se equilibrar melhor, eu jogo bola melhor usando a Power Balance. Isso é 2010, né? Era Power Balance no pulso e um BlackBerry na mão. Se for um pouquinho mais pra trás, pra 2004, tinha as pulseiras... Quer ver? As pulseiras Live Strong da Nike. Você lembra dessa? Pulseirinha de silicone. Tinha inclusive uma que eu roubei do meu amigo Pedro. E aí, mano, tinha essa pulseira super na moda, bombava e tal. E aí eu vou lembrar você, ó, isso aqui vai refrescar uma memória boa de vocês, ó. Esse vídeo aqui é um puta vídeo de nostalgia, né? Um bagulho que matou essa pulseira foi quando saiu uma reportagem falando que era a pulseira do sexo. E cada cor de pulseira era o que você queria fazer. E as mães nas escolas ficaram desesperadas. Era o Felca dos anos 2010, isso daí. Eu lembro que eu tava no jornal na época, já era efetivado e tal. Pô, o que a gente fez de matéria botando terror nas mães com isso daí era loucura, né? Eu vejo o significado das pulseiras que seu filho está usando. Pô, isso é fake news brabíssima, mano. Não tem como não falar também de botinha da Louis Louis, que também foi muito fenômeno nos anos 90, que era uma botinha de camurça marronzinha também, que era brabíssima. Tem também a corrente no bolso, você lembra dessa? Eu botava a carteira e aí tinha a correntinha no bolso, que isso daí era muito uma vibe da galera do nu metal, né? Nos anos 2000 era você usar uma calça bag, uma corrente no bolso e um bonezinho vermelho do Limp Bizkit, camiseta branca, largona, calça bag, kicks no pé, corrente no bolso. Pô, e o Charlie Brown Jr. no CD Player. Outra parada que sumiu também, shorts floridos. Você lembra na época que tava na moda os shorts divertidões? Cara, isso daí é 2010 também, 2010 e 2020. Pô, que eram shorts coloridões, divertidões. Eu tinha um que era brabo, que era um shorts que a estampa dele era um twister. E ele vinha com uma roletinha pra você jogar twister. E eu conheci o dono da marca depois, que era o Marcelo Zagrande, nunca lembro sobre o nome dele, que era o cara que era no Pânico, que era o Marcelinho Iê. Ele que era o criador dessa marca desses shorts. Jeans rasgado também foi um fenômeno, o famoso Jeans Destroyed ali, bombou muito. Nossa, isso bombou demais. E outra parada que foi e voltou, é a camiseta tie-dye, né? A camiseta tie-dye era fenômeno nos anos 90, desapareceu, voltou nos anos 2000, voltou ali midos de 2019, 18, com uns 3 anos em alta. Tanto que teve aquela camiseta do Paris Saint-Germain, animal tie-dye. Tem um Jordan tie-dye que é lindo, que acho que é um Jordan 4 tie-dye. E aí, de novo, o tie-dye desapareceu, né? Que é essa coisa da moda, né? A moda, ela vai fazendo isso, assim. E acho que é muito louco, assim, eu gosto desses vídeos porque a gente vê como as peças mudam, peças ficam, peças vão, cortes mudam, as coisas ficam. E aí, dentro disso tudo, é uma questão de construção. Muita gente usou essas peças na época, foi muito feliz usando ela e depois usou peças novas e tá tudo bem. E acho que essa é uma questão da moda, né? Você vai olhar uma foto, não existe você não estar na moda do seu tempo. A gente tenta fingir que isso é uma coisa que não existe. Pô, eu achava nos anos 2000 que os anos 2000 não tinha moda. Pô, eu jurava pra você que eu achava, os anos 2000 não tem uma moda específica, né? Os anos 2000 é meio nada a ver e tal. Pô, eu olho pros anos 2000, eu olho pros anos 2010, eu olho pra minha foto nos anos 2000, nos anos 2010, eu fiquei em choque. Falei assim, caralho, nossa, isso aqui nem tem mais hoje em dia, né? Eu fazendo o estudo pra esse vídeo daqui, eu fiquei em choque, como tinha coisa que pra gente era meio tipo, isso aqui não é coisa da moda. E aí você vê, é muito coisa da moda, né? Então a moda, ela vai fazendo essas coisas, né? Pô, daqui a alguns anos alguém vai olhar pra um Labubu e vai sentir nostálgico de Labubu, né? Pô, vai falar, caralho, lembra um Labubu? Olhar pra camiseta boxe,
olhar pra, que mais? Pra essa galera usando shortinhos, camisa social e sapato com meia branca alta. Então assim, é uma questão de como o tempo ele vai... As pessoas se vestem de acordo com o seu tempo. Mas comenta aí pra mim, que peça de roupa você sente saudades? E não esquece de usar o cupom EdsonCast10 lá na Mirante.